Bom dia, seguindo as ordens aí da editora. Bem com vocês? Tá bom. Começar do jeito que tem que ser, né? Vamos fazer uma oração. Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor nos dá. Muito obrigado por essa semana que se inicia. Muito obrigado pela semana que o Senhor nos deu, a maneira como o Senhor trabalhou em nossa vida, nos conduziu, nos sustentou. E muito obrigado por o Senhor ter nos trazido para esse momento. Abra o nosso coração, nos auxilie na compreensão da Tua Palavra, um assunto tão importante que é a criação, possamos seguir nessa caminhada de conhecer melhor o Deus que nós servimos, para que possamos servi-lo melhor e para que possamos enfrentar essa realidade, uma vida muitas vezes difícil, sofrida, mas que no Senhor nós temos condição de passar por isso. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Então vamos lá. Deixa eu fazer aqui uma contextualização para vocês. Eu vinha fazendo o que eu estava chamando de aulas introdutórias aí à criação. Então, fiz uma aula, e aqui eu não quero gastar muito tempo com isso, mas tivemos uma aula ensinando um pouco da autoria, o como o relato da criação chegou até nós, esse tipo de coisa toda, certo? Falamos lá da tradição oral, revelação especial, enfim. Depois disso, a gente analisou o texto da criação, pegando os versos 1 e 2 e vendo o que Deus tinha criado ali. Né? De que maneira que aquele texto, que às vezes a gente olha na Bíblia ali na sequência, a gente não pensa, a gente viu que Deus criou duas realidades, a espiritual, a física, aquilo como um ato de criação do primeiro dia, enfim. E aí, no último dia, a gente viu os dias da criação. Né? E hoje, depois dessa jornada toda, a gente vai entrar na confissão de fé propriamente dita. E aí vocês vão ver vocês vão entender o motivo de eu ter feito aulas antes, porque a confissão ela tem 2 parágrafos. Até na introdução eu falei que Darwin não tinha nascido, então não tinha arrumado confusão ainda para a cabeça. E aí a gente fez essa introdução. Agora a gente entra na confissão. Se Deus quiser, na próxima semana, talvez eu dê a última aula sobre a criação. E aí eu quero falar de um assunto que é bastante interessante, ele tem gerado muita discussão ao longo da história, e porque eu creio, se nós entendermos isso corretamente, isso vai nos ajudar bastante. Que é a tal da ideia de que nós somos criados à imagem conforme a semelhança de Deus. Eu não sei se você já parou para pensar assim, o que é ser imagem de Deus? Porque quando você se olha no espelho, você fala assim, se Deus for assim, bonito ele não é. Certo? O que significa ser feito a essa imagem? O que isso indica a respeito do ser humano? O que isso traz, talvez, de privilégio? O que isso traz de responsabilidade? Então, na próxima semana, orem por mim, para eu conseguir administrar meu tempo e ler tudo que eu quero ler, para trazer para vocês uma aula assim sólida. Eu não quero vir aqui e falar só o óbvio, né? Eu não quero só vir aqui e falar assim, a gente é imagem de semelhança de Deus e o cachorro não é. Né? Eu não quero falar só isso. Então, se Deus quiser, semana que vem eu entro nessa ideia da imagem e semelhança. E hoje, se ele me ajudar, a gente vai falar do capítulo 4 da criação. Então, só para fazer a revisão, não vou revisar os 2 primeiros dias, vou revisar só os dias da criação. Então, a gente viu que existem diferentes interpretações sobre o dia da criação. Eu falei que existem pelo menos 9 principais linhas sobre isso. E essa divergência, ela surge, essas múltiplas interpretações surgem, muitas delas tentando fazer uma conciliação com a ciência, né? E aqui eu ponho entre aspas ciência, porque é uma ciência que não é provada, é uma ciência que é uma suposição que nunca teve nenhuma prova que corroborasse com aquela alegação, que é a tal da hipótese, teoria, a conversa de boteco do Darwin, alguma coisa assim.
Então, a gente viu que muitas vezes ao longo da história cristã, as pessoas tentaram conciliar, isso na história recente, né? Tentaram conciliar aquilo que a Bíblia fala com aquilo que a pseudociência estava falando. Não, nessa tentativa de conciliação, a gente começa a ignorar algumas coisas. Aí começa a entrar o risco. E a outra razão para existir diferentes interpretações é que a palavra traduzida por dia, ela é uma palavra com múltiplos significados. Então, todo teólogo que se preze, se ele não crê nos dias de 24 horas, um dos motivos que ele vai fazer é argumentar que essa palavra tem múltiplos significados. E aí a gente viu que de Gênesis 1:1 até Gênesis 2:4, em 30 versículos, 30 e poucos versículos, essa palavra é usada de 3 formas. E se a gente pegar 2 versículos em específico, 1:5 e o capítulo 2, verso 4, a gente tem esses 3 usos nesses 2 versos. Então, de fato, traz alguma dificuldade, a gente não pode ignorar isso, né? Só que a gente também olhou outras coisas. A gente olhou que todo o texto ele é marcado com tarde e manhã. Isso é indicação de dia. Na minha cabeça, não é indicação de era de milhões de anos. Né? Talvez eu estivesse precisando agora dessa tarde aqui, que entra na noite, de uma era, para ver se eu durmo mais, mas talvez esteja precisando disso agora, mas não é isso que o texto indica. Né? E a gente viu que, exceto o 7º dia, que não tem esse marcador. E a gente viu que os dias são marcados por números ordinais. Número ordinal indica ordem. Então foram dias sequenciais, né? Sendo que o único dia que não tem um número ordinal é o primeiro dia. Ele tem um número cardinal. Vocês lembram disso da escola? Não. Então o número cardinal conta, né? Mas a gente viu também que outros textos na Bíblia mostram que é comum na língua hebraica você usar o numeral 1 de forma cardinal indicando ordinal. Então, dia 1 ser primeiro dia. Então, a gente viu isso apontando para nós, então, dias sequenciais, dias de 24 horas. E aí eu trouxe essa fala do meu professor, replicando a fala do professor dele. Está vendo que no mundo nada se cria, tudo se copia, né? Então, ele falando do professor dele, um professor régio, né? A gente viu que é um cara apontado pelo rei na Inglaterra, falando o seguinte, né? Os estudiosos da alta crítica, né, os liberais, acreditam que o texto diz dia comum. Por dia comum, 24 horas. Os fundamentalistas acreditam que o texto diz dia comum. Os fundamentalistas acreditam que aconteceu assim, ou seja, tem os caras que acreditam que o texto diz que é 24, porque o texto fala isso, mas eu acho que para ele o impressionante tem uns loucos que acreditam nisso. A gente acredita nisso. Pelo menos eu, né? E ele fala, os liberais não acreditam que tenha acontecido assim. Então o liberal, ele não tem compromisso com a palavra de Deus. Então ele vai falar assim, está escrito isso, mas eu não acredito assim. Entendeu? E por isso que o liberalismo ele é tão destrutivo para a igreja cristã. Por isso que o liberalismo é tão destrutivo para a fé cristã. Ele vai vencer? Não vai. Mas ele é destrutivo, né? E aí, mas todos concordam, ou seja, fundamentalista e liberal, e é isso que o texto diz. E aí a hora que eu acho engraçado, é por isso que eu trouxe a frase, né? Então são os evangélicos que tentam fazer coisas engraçadas com a palavra dia. Como os evangélicos estão inventando moda. Em última instância, aí eu vou falar o que eu acho que ele quis dizer sem dizer, é o seguinte, o fundamentalista tem a coragem e a convicção de seguir a fé dele até as últimas consequências. O liberal não tem compromisso com nada, a não ser naquilo que ele acredita, mas ele acredita que aquilo ali, o texto está falando aquilo, mas ele não se preocupa. Agora, são os evangélicos que não estão tendo a coragem de assumir a sua fé. São os evangélicos que estão com medo de serem taxados por aí de negacionistas, ou retrógrados, ou ignorantes, ou qualquer outra coisa que seja. Eu acredito que é isso que o James Barr está dizendo. Que falta para a igreja evangélica a coragem de assumir a sua fé, de se posicionar da maneira como tem que se posicionar. E isso vai estar um pouco relacionado hoje com a pregação. Então vamos lá.
A gente viu também que se a gente dependesse da ciência para interpretar os dias da criação, a gente teria aí uma, que a gente chama de chave hermenêutica, a gente teria uma ferramenta interpretativa fora das Escrituras, e isso é fora de cogitação, é bastante complicado. Você depender de algo externo para uma revelação especial dada por Deus, em que a confissão de fé, e a gente acredita nisso, fala que Deus se comunicou de maneira clara, eu falar que eu preciso de alguém que no ano 1800 criou, inventou uma coisa que agora me faz entender a Bíblia. Aí eu estou falando o quê? Meu Deus não quis se revelar da maneira que ele alega que ele se revelou. Então, uma afirmação bastante problemática, você pegar argumentos científicos para trazer para a Bíblia. E o que eu tenho falado desde 7 de janeiro é a partir da Bíblia que eu leio o mundo, é o contrário. É a partir da Bíblia que eu valido se a ciência é boa ou se a ciência é ruim. É a partir da Bíblia se eu vejo se uma lei é boa ou se uma lei é ruim. É a partir da Bíblia, então, que eu vivo esse mundo. E a gente viu que se a gente dependesse da ciência, de conceitos filosóficos, para entender a criação, as nossas crianças jamais entenderiam esse relato. Elas teriam que chegar lá no ensino médio, talvez, e aí eu até fiz a brincadeira, né, que tem uns que chegam no ensino médio, mas o cara é meio burrão, não é estudioso, ele também não vai entender. Ou então, mais do que isso, né, aqueles a quem originalmente o texto foi revelado, jamais entenderam corretamente aquilo que Deus revelou. Aí isso para mim é um argumento que, apesar de ser um argumento simples e não ser o argumento mais forte, para mim fica difícil argumentar contra ele. Então, assim, Deus se revelou para o judeu, mas o judeu jamais conseguiria, porque teve um cara, o tal do Darwin, gênio, e aí por conta dele a gente vai conseguir entender. Não casa com a minha fé. E a gente viu então, né, a questão da analogia da fé, a gente viu como usar isso de maneira correta e de maneira incorreta, e a gente viu que o nosso irmão mais velho, falando através de João, ele vai colocar então a ideia de princípio, né? E se todas as coisas foram feitas no princípio, não faz sentido ter passado milhões de anos. Se é no princípio, é no princípio. Né? Pensou você chegar assim, tá com quantos anos de casado? 6. Aí quando você tiver lá seus netos, talvez, então assim, não, porque no princípio do nosso casamento, nós saímos para comemorar 25 anos de casado. Faz sentido? Mas para alguns caras faz sentido quando falam em dias da criação. No princípio, depois de passados 100 milhões de anos, surgiu o hominídeo, sei lá o quê. Né? Então, não parece ser esse o relato aqui das Escrituras. Né? E aí a gente tem um outro reforço de peso na nossa jogada, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, falando que desde o princípio Deus fez homem e mulher. Se é desde o princípio, e o princípio ele está falando aqui é o 6º dia, dá para referenciar a primeira semana de casamento como no princípio, não dá? Agora, daria para falar assim, então, depois de 2 bilhões de anos, passamos a era glacial, os mamutes morreram, os dinossauros foram, aí surgiu o homem que veio do macaco. Não parece do princípio para mim. Né? E não fala que Deus criou macaco macho, macaco fêmea, macaco e macaca. Não fala isso. Então a gente tem o onisciente, onipotente e onipresente Salvador falando que no princípio Deus criou homem e mulher. Então, para mim, argumentos aí suficientes. Né? Depois a gente também trouxe a questão da literalidade do texto, a ideia do gênero como uma narrativa, mas não é isso que eu quis trazer aqui. O que eu quis trazer aqui com essa literalidade e os problemas do gênero é de que se eu não creio que os dias são literais, ou por que eu creria que os gêneros são 2? Então eu lembro que tendo a conversa com esse meu professor, no primeiro mês de aula, nem estava na matéria dele, e ele tendo uma conversa com os alunos já quase, cara, já do final do curso, e aí lá tinha uns que acreditavam de outro jeito, e ele perguntou, e agora? Aí um disse assim, não, agora eu estou convencido que são dias literais. O outro falou, não, para mim ainda não dá. Para mim não dá para ser dias literais. Ele perguntou, e para você, Léo?
Aí com o meu inglês lá de 1 mês, falei, é literal. Aí o americano vira para mim e fala assim, o que os brasileiros acham desses desenvolvimentos teológicos nossos? E a verdade, quer saber a verdade? Nunca pergunte a verdade para mim se eu não estiver pronto para ouvir. A verdade é o seguinte, a gente acha que vocês tudo louco, perdendo tempo com coisa desnecessária. É o que eu acho. E a maioria dos pastores brasileiros que eu conheço é isso. E aí um dos alunos falou assim, professor, mas qual que é o risco então? Qual que é o problema se eu não acreditar no dia literal? E aí essa resposta para mim foi muito interessante. Ele falou, olha, até hoje eu não encontrei nenhum pastor igual o Léo, que acredita nos dias literais, que afirme ideologia de gênero, que afirme união homossexual, que afirme esse tipo de coisa. Agora, todos aqueles que afirmam, entre eles vão estar os caras que não acreditam nos dias literais. Por quê? Porque se não tem a literalidade no dia, por que tem a literalidade no gênero? Por que tem a literalidade em criou homem e mulher? Por que agora você quer impor com a sua forma antiquada de viver e que você é um propagador de ódio, que não sabe o que é amor, quer me ensinar que são só dois? Então, quanto menos a gente leva o texto a sério, mais problema a gente cria para a nossa cabeça. Então, resumindo, dias de 24 horas, homem e mulher, sem alternativa. Tanto é que vocês vão ver, uma das coisas que eu não gosto, além de eu não gostar, eu odeio, são expressões do tipo família tradicional. Por quê? Porque só existe uma família. Não existe outro tipo de família. O resto é falsificação. O resto é parasitismo de Satanás tentando deturpar aquilo que Deus criou bom. Não existe casamento homoafetivo. Existe a união entre duas pessoas do mesmo sexo. Casamento é entre homem e mulher. Porque não foi o Estado quem criou. O Estado não tem autoridade para alterar aquilo que ele não criou. Quem criou foi Deus. E se foi Deus quem criou, é daquele jeito. E não tem conversa. Não tem conversa. Não tem negociação. Então, é importante que a gente tenha a firmeza na fé para que a gente entenda o que a Bíblia diz, para a gente não se posicionar de maneira incorreta em assuntos importantes. Né? Mas vamos avançar para a gente entrar no... E aí eu trouxe o Voz, meu amigo Voz, sobre a importância de que a gente parte do texto. Né? Então, sim, alguns querem dar uma exegese hipercientífica que satisfaça a percepção mais recente e a moda mais recente, ou seja, a igreja está querendo agradar a ciência. Todos os tipos de teoria da física, geologia e astronomia foram projetadas na narrativa. Projetadas, elas não fluíram de lá. Alguns sustentam que a teoria da evolução, em sua totalidade, está contida nesses capítulos. Aí ele vai falar, ele está partindo do princípio igual a minha esposa parte do pressuposto que todo mundo é bom. E que ela vê a bondade nas pessoas em praticamente tudo. Até quando a pessoa faz o mal, ela vê a bondade. É desse ponto de vista que o Voz está partindo. Eu sou o contrário. Eu parto do pressuposto que a pessoa é má. Eu me conheço. Né? Então, ele vai falar assim, isso talvez seja cuidado apologético, é um cuidado na forma de argumentar e defender a fé, mas é uma má exegese, ou seja, o cara não está lendo o texto direito. Você pode até estar fazendo a coisa certa, mas do jeito errado. E fazer a coisa certa do jeito errado é errado. Né? Vai tentar fazer o almoço com a intenção certa e você põe as ordens erradas. Não é? Então, que ciência... Vamos lá. Toda interpretação de Gênesis 1 e 2 deve ser justificada exegeticamente, a partir do texto, a partir da Bíblia. Novidade. Que a ciência tenha descoberto isso ou aquilo, ou pense tê-lo descoberto, não é o suficiente para nos levar a descobri-lo em Gênesis. Ou seja, não vem me ensinar como interpreta a Bíblia. Eu falando para o descrente. Eu lembro de uma conversa que eu tive quando trabalhava no banco, o cara falando das contribuições financeiras na igreja, e ele diz, porque isso não está na Bíblia. E não está o quê? E tá, não está. E, meu amigo, é sério que você quer discutir com o grupo de Bíblia? É sério isso?
Quantas vezes você já leu? Eu já li algumas, de capa a capa. Eu vivo isso. E você quer vir me ensinar? Ah, vai se lascar. Ah, meu, vai se catar, entendeu? Então assim, não é isso que Jesus faria. É mesmo? Quantas vezes você leu a Bíblia para saber o que Jesus faria? Porque tem um relato que Jesus entra no templo chutando a mesa e com uma arma na mão. O pessoal não gosta de falar dessa parte. Jesus chega para o fariseu e fala, raça de víboras. Pô, a Dani não gosta da expressão, me erra. Entendeu? A Dani não gosta. Me erra, meu, não vem com essa. Ah lá, vai ficar brava aqui, ó. Então vamos lá. E o Warfield, outro cara importante na fé reformada, ele foi uma vez perguntado o que era o cristianismo e ele respondeu sobrenaturalismo descarado, sem vergonha. A ideia de que é sobrenatural, se não fosse, não precisava de Deus. Em suma, é isso. Eu acredito que Deus tem poder de fazer as coisas, como diz o texto de Josué, que ele parou o sol para Josué terminar uma batalha. Fala, Deus, segura o sol que eu termino de matar os caras. Pronto, está seguro. Eu acredito que ele ressuscita mortos. E pronto. Mas vamos lá para a confissão. Senão eu redou a aula, né? Então vamos lá, parágrafo 1º, né? No princípio, aprove a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória de seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. O mundo e tudo o que nele há, visível ou invisível. Pronto. Está resumido, não está? Está resumido, é isso. Agora aqui, eles não vão usar só Gênesis. Aqui vai usar mais, naturalmente vai usar Gênesis, né? Então a gente vê 3 textos aqui para trazer as 3 pessoas da Trindade envolvidas na criação. Então Gênesis 1:1, Deus criou os céus e a terra. Hebreus 1:2, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro, pelo qual também fez o universo. Então a gente tem em João que Jesus é a palavra, o verbo, e aqui a gente tem que foi através dele pelo qual ele fez o universo. Então quando Deus falava, quando a palavra era dita, era Cristo quem estava agindo. É Cristo, através de quem todas as coisas foram feitas. E lá Eliú, né? Se não me engano, Eliú é o 4º amigo de Jó, né? É o amigo da mocidade, né? Então Jó tinha uns amigos mais velhos e tinha um amigo mais novo. É o cara que fica quieto a conversa inteira, porque ele fala que ele é humilde. A hora que termina os 3 de repreender Jó, Eliú, que é o mais jovem, fala assim, fiquei quieto até agora, esperando que vocês, que fossem mais velhos, soubessem o que falar. Eu vou falar o que tem que ser dito. E aí ele começa a falar. Então esse Eliú diz o seguinte, né? O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então a ideia é de que a gente tem relatos ao longo da Escritura que sempre foi tranquilo para aqueles que creem, porque eles receberam isso de Deus, de que as 3 pessoas da Trindade estavam envolvidas na criação. Então, Deus, Pai, Filho e Espírito. Aí depois vai vir aqui, para a manifestação da glória de seu eterno poder, sabedoria e bondade, né? Aí o Van Dixhoorn vai falar, né? Embora essa criação não proporcione as boas novas do Evangelho, ela nos proporciona material para pregar o arrependimento àqueles que ignoram o testemunho de Deus. E também para defender a fé contra aqueles que negam a existência dele. Então, veja, o Van Dixhoorn só está articulando o texto aqui de Romanos, falando que a criação dá testemunho de que existe um Deus. E que se você olha a criação, não tem como refutar isso. Tanto é que hoje, no meio científico, inclusive entre cientistas não cristãos, cientistas ateus, eles já concordam que não dá para ter sido do nada. E não é uma quantidade pequena. Aí vai discordar o que é a causa. O que é essa alguma coisa que gerou a criação? Ou o que é esse alguém que gerou a criação? Então já existe esse debate, né? Mas Romanos 1:20 diz, né? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são
indesculpáveis. Então, pelo fato de existir a criação, não existe um ser humano que tenha a justificativa de dizer nunca ninguém me falou de Deus. É o que Romanos fala. É o que Deus, através de Paulo, na carta aos Romanos, está nos falando. Não existe essa possibilidade. Uma vez que a gente olha, eu tenho, entre os meus muitos problemas, né? Às vezes eu paro em frente à praia, não na do Porto, ainda nem fui, mas quando eu ia para a praia, eu fico olhando assim, quantos litros d'água será que tem aqui? Porque eu tenho umas loucuras, assim, eu fico assim, é muito impressionante. É muito impressionante. Ver negócio de onda. Aí quando você vai, mergulha, vai ver Eu gosto muito de animais marinhos, assim, eu acho muito legal. Então, às vezes eu gosto de andar nas pedras, ver os caranguejos, ver ouriço, ver os peixes lá. Como que tem alguém que acha que foi assim, as coisas, foi uma ameba que evoluiu? Como que pode, né? Eu tenho pouca fé mesmo. A minha fé tem que depender de um Deus superpoderoso para fazer tudo isso, né? Mas é impressionante para mim. Então vamos seguir aqui. Aí vamos lá em Jeremias, né? O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. Então essa ideia da gente conseguir olhar para a criação, e aqui nosso irmão Jeremias nos ajudando, a ver características de Deus, sabedoria, inteligência, a maneira como Deus faz um plano perfeito e cria algo perfeito. A gente sabe que a ausência de perfeição que a gente encontra hoje é decorrente da entrada do pecado no mundo. Tanto é que em Romanos 8 vai falar que a criação geme aguardando a vinda de Cristo. Os efeitos da queda são tão grandes que a criação geme. Porque um dia ele vai chegar, um dia ele vai vir e vai restaurar tudo. Um dia ele vai remover todas as consequências do pecado, todos os efeitos do pecado. Oh, dia! Né? Então, Jeremias estava chamando o povo, né, os israelitas, ao arrependimento, pois eles estavam a adorar ídolos e, portanto, ignorando o testemunho dado por Deus através da criação. Então, na busca do povo por idolatrar algo diferente, Jeremias fala assim, vocês não estão vendo o que está aqui criado? Vocês estão indo atrás desse pedaço de pau? Adorar isso? É sério? Nós temos um Deus criador. E o Salmo 104, verso 24, que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Então, uma coisa impressionante em Deus é a sua criatividade. Se a gente começar a olhar para o mundo, é muita criatividade. Se eu tivesse criado o mundo, a variação de cores ia ser do branco ao preto. Para mim, as únicas cores que precisavam existir. Para mim, roupa poderia ser tudo preto, tudo branco e está tudo certo. E variações dessas cores. Mas Deus não é assim. Deus, ele... O Roberto não está aí, né? O Roberto gosta do Marcos Eberlin, né? Ele fala que Deus esfrega na nossa cara a sabedoria, a criatividade e o poder dele. Como se ele fosse assim, veja diante de quem vocês estão. Essa é a ideia da criação. Então vamos lá. Então a criação aponta para um Criador, mas somente a Bíblia nos conta sobre o princípio, o momento quando Deus da eternidade criou o próprio tempo e este mundo do nada. Então, só voltando no outro ponto que o Van Dixhoorn fez, quando ele fala que a criação revela que existe um Deus, mas ela não dá conhecimento salvífico desse Deus. Então, resumindo, Deus se revela na criação, a gente fala de revelação natural, e ele se revela nas Escrituras, a revelação especial. Então, Deus se revela assim através das coisas criadas, mas não de maneira salvífica. Então, você olha para o oceano, você consegue ver, existe um Deus criador, mas você não consegue entender, eu sou pecador e preciso de um Salvador. De maneira resumida, seria essa a ideia. A gente precisa de uma forma especial que Deus se revelou
para que nós possamos entender que nós precisamos de salvação. Eu já falei essa expressão aqui, né? Lá no interior do meu estado, lá no interior de São Paulo, a gente fala que o primeiro passo pro louco ficar normal é entender que ele é louco. A hora que você assume que você é louco, você fala assim, agora eu posso dar passos em direção à normalidade. Então, para eu entender que eu preciso ser salvo, eu preciso entender que eu sou pecador. E aqui já dei um passo a passo para você evangelizar as pessoas no mundo hoje. Mas a gente vai conversando aqui. Então, a gente já conversou bastante sobre a questão do princípio, tempo, que foi do nada e está tudo certo. E a gente tem lá em Hebreus 11:3, né? Pela fé entendemos. Pelo quê? Pela fé. Entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem, do invisível. A ideia que o autor aos Hebreus está dando para nós é o seguinte: a nossa compreensão de mundo é pela fé. Mas a nossa fé, Romanos vai dizer que ela é racional. Ela não é irracional. A gente não está aqui argumentando por irracionalidade. A gente está argumentando, inclusive, para usar a racionalidade dentro do padrão da fé, dentro do padrão da verdade, em que a gente vai refutar irracionalidade travestida de racionalidade. E hoje é a grande busca nossa. Tem um pensador católico, Chesterton, que ele falava que chegará o dia em que nós precisaremos explicar que a grama é verde. Para mim, esse dia chegou. A gente já vive nesse período. Eu me impressiono com a sabedoria desses caras. Eles anteviram, eles conseguiram ver, a partir de pequenos desvios na época deles, nós vamos chegar lá. Chegamos. Chegamos. Estamos tendo que explicar. Como diria o poeta Falcão lá no Brasil, porque homem é homem, menina é menina, não é? Macaco é macaco, cachorro é cachorro. Né? O poeta lá do Nordeste do Brasil. A gente chegou nessa época. É complicado, mas vamos seguir. Colossenses 1,16, né? Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Existe uma finalidade na criação. E uma das coisas que a gente tem que ter claro na nossa mente, qual é a finalidade de todas as coisas? A glória de Deus. A história do mundo não é sobre você e sobre o seu umbigo. É sobre a glória de Deus. É Ele quem importa. É Ele quem é o centro. Alguma dúvida nisso? Não? Não? Tá bom. Agora vamos para o parágrafo, segundo parágrafo. Depois, deixa eu ver aqui. Não, tranquilo. Então, segundo parágrafo. Depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, zero estresse para a Assembleia de Westminster, macho e fêmea, com alma racional e imortal. Dotou-os de inteligência, retidão e real santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita no seu coração. E o quê? Poder para cumpri-la. É o que me mata de curiosidade. É o que me mata de curiosidade. A sorte de Adão é que eu vou estar glorificado. Eu ia encontrar esse cara me deu muito trabalho, está me dando muito trabalho, né? Mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, que era mutável. Além dessa lei escrita no coração, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a esse preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Então, a confissão aqui ela faz um resumo bastante interessante e colocando primeiro, constatando o óbvio, depois de haver feito as outras criaturas. Então, na semana que vem eu espero explorar bastante essa ideia. Deus cria homem e mulher, tranquilo, zero estresse, com alma racional e imortal.
Então, se você foi à escola, muitas das vezes a gente ouviu que a nossa diferença para os animais qual que é? Como? Nós somos seres racionais, certo? Eu fico pensando, será que animal não pensa? Ele não articula pensamento igual a nós, né? Mas o ponto todo é que a nossa diferença para o resto da criação não está meramente na nossa racionalidade. Nós somos os únicos que fomos criados segundo a imagem, conforme a semelhança. Essa é a grande diferença. É por isso que o jogo é diferente. A hora que você entra, aí não dá para comparar com o animal. Por isso que para mim é tão ofensivo, por exemplo, esse mundo pet que existe hoje. Eles elevam animais a níveis superiores a seres humanos. Veja, eu já falei que é zero estresse para mim você ter o cachorrinho tal e tratar bem. Você não vai ter o cachorro para ficar chutando ele. É outra história, não é isso? Por exemplo, sou até contra o negócio de rodeio, por exemplo. Acho que é um tipo de coisa que você não precisaria ficar fazendo com o animal. Mas gosto do animal no meu prato. O pessoal aqui da igreja já sabe disso, eu gosto. Né? Meu pai sempre gostou de criar boi, essas coisas. Eu falei assim, você não gosta deles? Eu falei, gosto. No meu prato, agora ir lá no mato, olhar essas coisas, eu estou fora. Mas a imagem e semelhança é algo tão distintivo que é uma ofensa grave o jeito que as maneiras tratam hoje os animais em relação aos seres humanos. É possível que uma pessoa hoje gaste euros e mais euros num animal e não ajude o necessitado, e não contribua na igreja, e não vá ao encontro de alguém que é um morador de rua. Aí você leva o teu cachorro no pet shop, faz unha do cachorro, põe o cristalzinho no cachorro, aí vai, mas você não está ajudando ninguém. Você não está ajudando. Veja, João Calvino vai falar, e o dia que eu li, eu sempre tive muita dificuldade em ajudar financeiramente. Lá no Brasil você tem muito, mais do que aqui até, bem mais do que aqui eu acho, pessoas, moradores de rua que são viciados em droga ou álcool e que eles estão a pedir dinheiro simplesmente para voltar a beber, a consumir. Né? Aí pode discutir o motivo, quando ele está bêbado ele não tem fome, enfim, existe todo um problema gravíssimo nisso. E eu sempre tive muita dificuldade com isso. E o problema de você estudar a Bíblia e você ler os seus irmãos que Deus usou é que coisas que você crê que você não gosta vão ser confrontadas. E um dia João Calvino vai falar que qualquer pessoa, só pelo fato dela ser feita à imagem e semelhança de Deus, ela é digna da minha ajuda. E aí, me mata ver gente resgatando animal na rua e não está cuidando daqueles necessitados. É um negócio que é completamente fora de questão. Acho que foi o Chesterton também que falou, né? Me fale como a sociedade trata os animais, que eu te falo como elas tratarão os bebês. Na ideia de que quanto mais uma sociedade ama os animais, provavelmente mais elas vão assassinar as crianças no ventre. Mais ou menos isso que ele estava antevendo. Esse cara, meu, tem umas ideias boas. Apesar de crer em várias coisas erradas, mas umas ideias muito boas. Então, é importante a gente ter claro, e por isso que eu quero dar uma aula sobre a imagem e semelhança, para a gente pôr nos pingos nos is. Para a gente entender o que isso vai de fato significar para nós. Né? Então, Deus dá inteligência, você vê que para alguns, por conta do pecado, está mais limitado do que para outros, certo? Minha esposa não gosta que eu fale isso, mas é notório, né? Notório, né? Então, você vê que a distribuição assim, nem sempre é igualitária, né? Então, segundo a sua própria imagem, vamos lá para a Bíblia. Onde que está essa passagem? É Provérbios? Daí a gente pode conversar, porque vai existir um aspecto da inteligência. Por exemplo, eu não tenho dúvida de que tem pessoas melhores do que eu em matemática. Normal. Agora,
Tem uma coisa que eu falo para a Dani às vezes, é o seguinte: tem gente que é tão inteligente, mas que vive como burro. Aí é não usar a inteligência. Né? Então o cara pode ser gênio, se ele não reconhece a Deus, ele está vivendo, né? Quando, enfim, a gente pode pensar em várias coisas, mas na hora que o senhor achar o texto aí, me dá um toque. O que diz aí? Não. Essa parábola aí eu preciso pregá-la qualquer dia. É bem interessante. Normalmente mal entendida. Mas então, ó, Gênesis 1, 27, o óbvio, né? Criou Deus, pois, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E aí, uma coisa que eu acho importante trazer aqui é que quem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Homem e mulher. Então, se há homem e mulher que são a imagem e semelhança de Deus, tem superior e tem inferior? Então não venha dentro desse lugar aqui com ideia de machismo e feminismo. Não apareça aqui. Aqui não existe espaço para isso. Porque Deus não dá espaço para isso. Todo mundo igual em valor diante de Deus. O que existe diferente? Responsabilidades, papéis. O martelo faz a mesma coisa que o serrote? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você consegue olhar para uma mulher e olhar para um homem e ver uma diferença? Então pronto, velho. Não arruma confusão para a cabeça. Está claro na Bíblia e está claro quando você olha. Dá para esperar que eu e minha esposa a gente faça a mesma coisa? Fazer minha esposa carregar uns 5 sacos de cimento, vai dar certo? Matar ela no final do dia. A não ser que ela seja igual aquele da parábola que foi contratado no final do dia só, né? Só se for igual esse, né? Mas o ponto é que Deus faz igual em valor. E veja, Satanás ele é tão desgraçado, e você consegue ver isso em Gênesis 3, porque ele vem com pequenas distorções, criando algo que é sedutor. E desde a entrada do pecado no mundo, existe esse conflito, essa tensão. E o Satanás vai usar isso. E aí, no coração orgulhoso de cada um de nós, mora o desejo de querer dominar. Mora o desejo de querer estar por cima. E aí o diabo vai vir com aquelas ideias. Veja, teu marido não te valoriza desse jeito. Não é bem assim. Ou então, vai vir para o homem, você é o cara da casa. E com essas coisas vão entrando e vai enraizando, e isso ganha espaço no coração, e aí dentro da igreja, você vai querer que a igreja acredite em coisa de Satanás. Então não existe. Se não ficou claro, eu vou falar de novo. Não existe espaço para feminismo e não existe espaço para machismo dentro da igreja. E existe dentro da igreja espaço para o cristianismo. Então a gente brinca na teologia que todos os ismos são errados, exceto o cristianismo. Machismo, feminismo e aí por diante. Então, e mais do que isso, se dois são feitos à imagem e semelhança de Deus, sendo diferentes, é na união desses dois que a glória de Deus é revelada de maneira maravilhosa. É na união dos dois diferentes que a imagem e a semelhança de Deus vai estar sendo melhor expressa. Ainda que exista as exceções, mas é nessa união, nesse padrão que Deus criou. Para que aí, então, sendo dois, se tornando um, dominem sobre a criação. E a gente vai ver que isso tem a ver com a imagem, de termos a imagem de Deus. A gente dominar sobre a criação. Então, é na junção que Deus se revela de maneira mais completa. É na família que Deus vai se revelar de maneira maravilhosa. E aí depois a gente vai conversar. Ele fala, dominar e multiplicar.
Aí nós vamos precisar fazer conta de matemática aqui. Só para fazer a piadinha, né, um pastor batista famoso lá do Brasil, que é americano e mudou para o Brasil, o Russell Shedd, ele falava que o texto diz, multiplicai. Aí o Russell Shedd fala assim, você teve 1, você subtraiu. Você teve 2, você igualou. Você teve 3, você somou. A partir do 4, você começa a multiplicar. Ah lá, ó. Foi gerado 4? Então dobrou, tá valendo. Mas brincadeiras à parte, né, é algo que dentro da nossa sociedade que foi deixado de lado. E isso tem a ver com a imagem e semelhança de Deus, mas vou deixar para a próxima aula. Então, Gênesis 2:7, criou Deus, pôs o homem à sua imagem, a imagem criou, homem e mulher os criou. Eclesiastes 12:7, aqui falando sobre alma imortal. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então, a ideia de que existe um espírito que não morre, né? E depois vai ser unido com o corpo. Aí a gente estava tendo uma conversa essa semana aqui com a Alice, que a gente vai ressuscitar de onde a gente estiver enterrado, né? Aí eu estava visitando um cemitério, e tem vários teólogos enterrados lá nos Estados Unidos, né? Eu falei, rapaz, mas esses caras tudo vai ressuscitar aqui. Vai dar umas conversas boas no dia que Jesus voltar aqui, sabe? Mas é isso. Lucas 23:43, né? Jesus lhes respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, indicando a ideia de que a alma já sobe, né? Então que existe um estado intermediário, que não vai estar dormindo, vai estar com Jesus lá acordado, né? Oi? É a alma ou o espírito? É a mesma coisa, são palavras intercambiáveis na Escritura, para falar, né? Aí a gente vai falar também isso na próxima aula, mas de que o homem, ele é uma unidade psicossomática, uma coisa maravilhosa. Psico, alma, soma, corpo. Então nós somos uma união que foi feita para ser indivisível, em que o único momento que essa divisão acontece é por conta da consequência do pecado. É só por conta da morte, por conta da entrada do pecado no mundo, que corpo e alma são separados. Uma única vez. Aí depois tem a reunião, e aí é festa, né? Então vamos lá. Então, dotou-os de inteligência, aí o Van Dixon vai colocar um aspecto definidor de nossa criação, a imagem de Deus em nós, não é apagada pela queda. A imagem de Deus não é uma propriedade que possa ser separada de nós. Perguntar qual aspecto da humanidade contém a imagem de Deus é cometer um erro. Compreendida em seus termos mais amplos, a linguagem de Gênesis 1 afirma que o homem, em sua totalidade, é a imagem de Deus. E aqui o que o Van Dixon está fazendo, ele está argumentando contra as discussões teológicas que aconteceram e têm acontecido, de que, uma vez que o pecado entrou no mundo, alguns vão crer que a imagem de Deus no homem foi perdida. E aí você vai ter, quando que você vai ter essa imagem de novo? Talvez na sua conversão. E a gente vai entender que não. Porque se nós fomos criados é parte essencial do que nós somos. E aí a gente vai preferir o termo que a nossa semelhança, a imagem de Deus em nós, ela foi ofuscada, ela foi distorcida, mas ela não foi removida. E aí parte da gente entender, e por isso que eu quero dar aula do que é ser criado a imagem e semelhança, é que se a gente perdeu isso, lascou. Não existe ser humano. Então, veja, é fácil olhar para você, eu acho que é, e ver que tem umas coisas erradas contigo. Então, beleza. A gente tem que assumir esse fato. Então, a partir desse fato, olha, isso não significa que a gente perdeu, isso significa que está distorcido. Tanto é que quando o Espírito regenera, quando o Espírito troca o nosso coração, quando o Espírito começa a habitar em nós, a gente começa a ter essa imagem restaurada num certo sentido. É como se a gente pegasse lá, saiu do banho e está o vidro embaçado, você começa a passar no pano para voltar a enxergar. Né? Mas vamos caminhar aqui. Então, Romanos 2, 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei para si mesmo.
Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência, seus pensamentos, mutuamente acusando-se e defendendo-se. Então aqui é interessante de que a gente foi criado com um princípio da lei no nosso coração. Eu entendo que com a entrada do pecado e o homem apartado de Deus, ele vai ter esse princípio lá, mas de alguma forma distorcido. Mas vários desses princípios vão estar claros lá. Então, eu lembro que a Dani, acho que foi uma conversa que ela teve com o pessoal do trabalho dela, enfim, mas de que chega uma hora na conversa que o descrente vai ter que apelar por algum padrão moral. Ele vai ter uma hora que ele vai ter que falar assim, isso é errado. Então, por exemplo, uma pessoa que não crê em Deus, ela não tem argumento moral para falar que matar é errado. Porque esse padrão vem de algum lugar. Quem definiu que matar é errado? Exato. Mas se é meu corpo, minhas regras, se é a minha verdade que importa, como que alguém pode falar? É errado para você, para mim é certo. Vai chegar uma hora, e você vai ver que, inclusive o descrente, vai ter uma hora que ele vai ter um tipo de padrão moral. De maneira geral, os descrentes não são a favor do adultério. Ainda que aconteça, porque também, infelizmente, acontece dentro da igreja. Mas você vai ver que, na média, ninguém casa para falar assim, vou casar porque eu quero adulterar. Ninguém faz isso. Na média. Tem cara que fala, pode ter que tenha, mas na média não é isso que acontece. Agora, se todo mundo sabe que é errado, de onde que veio isso? Quem falou que o mundo tem que ser monogâmico? Quem falou que o casamento tem que ser duas pessoas de sexos diferentes? Entende? Então vai chegar uma hora que, em última instância, o descrente apela para alguma coisa que ele não sabe de onde vem. A gente sabe. Foi Deus que criou assim. Na média, as pessoas não vão ser a favor da tortura. Na média, as pessoas não vão ser a favor de assassinato, de pessoas inocentes perante a lei. Não vão. Tive uma ideia, hoje vou pegar meu carro e vou sair atropelando as pessoas. Na média, as pessoas não são a favor disso. De onde vem isso? Paulo nos ajuda falando que existe uma lei gravada no coração. Olha lá, Gênesis 3:6, ó. Para falar da vontade mutável, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aí começou o problema. Mas eles tinham uma vontade mutável. Eles receberam uma ordem para não fazer. E o negócio que eu fico aqui, ó. Como que pode? Porque era o jardim inteiro que eles tinham direito. Era o jardim inteiro. E tinha a bendita da árvore da vida do lado. E os caras escolhem aquela ali. Mas você vê que eles foram induzidos. E qualquer dia eu vou falar do padrão do pecado, porque esse padrão estabelecido aqui, esse padrão que aconteceu aqui em Gênesis 3:6, é o que em Gênesis 3, é o que acontece até hoje conosco. Não, pode falar, já solta agora, porque daí se eu não souber responder, eu falo, na aula eu ia falar sobre isso e tal. Isso aí a gente não vai saber. Daí isso aí... A grande dificuldade para a gente entender isso aí é o seguinte. No nosso estado hoje,
a gente não consegue nem imaginar como Adão e Eva foram criados. Eles não tinham inclinação para o mal. Veja, eu fico sonhando o dia que eu não vou ter isso. Não tem inclinação para o mal. Como que o cara vai olhar o mundo e falar assim, não quero nada de mal aconteça, eu estou bem aqui. Não quero matar ninguém, não quero roubar ninguém. Então, existe um aspecto disso que a gente nunca vai conseguir entender. Talvez o novo céu e a nova terra. Mas é não ter a inclinação para o mal. Eles não tinham isso. É o que me deixa mais doido, que é por isso que eu quero conversar com Adão. Porque me dá ideia, me lança a ideia aí para eu tentar te entender, meu, porque eu tô glorificado, te amo. Então, porque quando eu falo do padrão aqui, o padrão todo é a questão que começa com uma distorção da verdade de Deus, que torna ela de uma certa forma atraente. Você começa a flertar porque é interessante, e aí você acaba caindo. Mas fora isso, existe aqui em Gênesis 3, a completa inversão da ordem estabelecida por Deus. Quando eu falo completa inversão, vou repetir isso na semana que vem, mas é sempre bom porque para ver se a gente vai memorizando. Deus criou homem e mulher para dominar o mundo, a criação e subjugar a criação e multiplicar, certo? O texto diz que Deus colocou a mulher, então, submissa ao homem. Né? Uma das palavras mais mal compreendidas no nosso tempo, submissão. A gente vai conversar sobre isso. E aí o homem como cabeça, e acima do homem, Deus. Então a ordem foi, Deus deu, não coma, te ensinei Adão, Adão ensina a tua mulher, que a Eva não estava na hora. Liderança masculina no lar de ensinar as coisas certas. Ensinou. Eva, agora nós dois juntos e vamos dominar a parada toda aqui. Temos um jardim para tomar conta, temos animal para botar em ordem e tudo mais. Né? O que acontece? O animal chega para a mulher, lança a ideia para a mulher gosta da ideia do animal, come o negócio, dá para o marido frouxo come em desobediência a Deus. É a completa inversão da ordem estabelecida. Se é a completa inversão da ordem estabelecida, qual é o resultado? Tem um motivo para Deus fazer as coisas do jeito que Ele faz. Mas foi a completa inversão. Então, o padrão é um negócio de doido, né? Então, por isso que é bom seguir aquilo que Deus manda, né? Mas isso nos mostra que a vontade deles era mutável. Isso nos mostra, a gente já falou sobre isso, que Adão e Eva foram os únicos seres que tiveram livre-arbítrio. E livre-arbítrio, só para não ter discussão, é a capacidade de escolha oposta à inclinação do coração. Nesse sentido, nem Deus tem livre-arbítrio. E Deus não pode escolher contrário à inclinação do seu coração. Deus é fiel à sua palavra, Ele não pode escolher fazer o mal. Ele só faz o bem. Então é somente Adão e Eva que tiveram isso. A gente tem livre agência. A gente escolhe o que a gente faz, mas condicionado ao nosso coração inclinado para o mal. Por isso que às vezes a gente se veste mal, por isso que a gente às vezes escolhe mal. Às vezes não estuda, às vezes isso, aquilo, briga e por aí vai. Então Eclesiastes 7, 29, olha isso aqui. Esse texto é maravilhoso. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Fez besteira, né? Salomão contribuindo aí, né? Então vamos lá, além dessa escrita no coração, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal, enquanto obedeceram a esse preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas, né? Então, a gente vai refletir a imagem de Deus através do domínio sobre a criação, do conhecimento, da justiça, da santidade. Essas são apenas alguns exemplos, né, da maneira como a gente reflete essa imagem de Deus, né? Então, isso aí para mim é o tipo da conversa que a gente não tem argumento
escritura suficiente para definir quanto foi. Para falar assim, não, de fato foi isso. O que existe são algumas ideias interessantes. Então, por exemplo, Agostinho, acho que é Agostinho, ele vai falar o seguinte, ó. Então, a criação começou quando? No princípio. Se a gente fosse pôr na nossa semana assim, dias de semana igual a gente pensa hoje, eu acredito que seja domingo, né? Começaria no domingo. Mas, de qualquer forma, o que Agostinho acredita é o seguinte, que Deus cria o homem e ele, o sétimo dia, ele estabelece como dia do descanso, certo? Para Agostinho, o homem cai já no sétimo dia. No dia que era para ele ter guardado para Deus, ele corrompe esse dia e já cai. Eu acho muito interessante essa ideia, né? Principalmente porque tem a ver com a guarda do dia do Senhor, né? Tá andando à toa sem fazer o que deveria fazer, né? Dá para a gente fazer um monte de pensamento sobre isso, mas essa é uma das propostas. De que, e aí meu professor foi longe, que essa ideia é boa, porque daí no dia que cai, né, aí você vai ter a questão da correlação do dia que Cristo morre e ressuscita, tem um monte de coisa interessante que dá para fazer. Mas eu acredito que isso já entra numa área que eu não sou fã. Começa a dar uma especulada já forte, né? E a minha esposa já sabe disso. Gosto muito de Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, e as coisas encobertas pertencem a Deus, né? E aí a gente quer saber encoberta e a gente não preocupa com a revelada. Né? Às vezes a pessoa vem com muitas perguntas assim, né? Vai ter casamento no céu, tal, não sei o quê. Aí eu falo assim, você sabe os outros, você sabe de Gênesis e Apocalipse, como que está a leitura? Está sabendo das outras coisas? Está vivendo isso aí? Depois disso a gente conversa. Vamos preocupar com as reveladas, né? Mas só uma brincadeira aí com piada interna com o pessoal que gosta dessas perguntas aqui na igreja, né? Mas Então vamos lá, vamos voltar aqui para o rumo da aula, né? E aí a gente vai ver que nós estamos numa posição de destaque, né? A gente já falou sobre isso quando disse que o sexto dia Deus vê a criação e fala que é muito bom, muito bom. Sexto dia, ó, muito bom. Então Gênesis 3, de 8 a 11, né? Aí falando que eles foram felizes enquanto eles obedeceram. E aí ele vai mostrar aqui a infelicidade. Então é interessante isso, né? Ele mostra o resultado da desobediência para afirmar o que seria obediência. Né? Então, quando ouviram a voz de Deus, que andava pelo jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Olha que interessante. Se esconderam. Né? O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava à noite tive medo e me escondi. Perguntou-lhes Deus, quem te fez saber que estavas nus? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Aí vem o ateu e vai falar assim, não, Deus não sabe tudo. Você sabe, ele está sendo misericordioso. Ele está dando a chance para Adão confessar o pecado dele. Ele está dando a oportunidade, assim, tem mais alguma coisa? Tem alguma coisa que quer me contar? Eu estou vindo ao seu encontro. Eu sou um pai amoroso. Me fala. É isso que Deus está fazendo, né? Ó, e acabei quase que no horário hoje, hein? Maravilha. Então, alguma pergunta? Para eu atrasar para o pessoal ficar feliz? Não? Não? Então vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento que nós tivemos, obrigado pela tua palavra e obrigado pela beleza da tua criação. Obrigado por esses dias ensolarados que o Senhor tem nos dado, pois o Senhor tem se mantido fiel à sua palavra, nos dando as estações. O Senhor disse que jamais deixaria de existir estações. Obrigado por isso. Obrigado, pois através delas conseguimos ver a sua criatividade, conseguimos ver a sua fidelidade, conseguimos ver o seu cuidado para conosco. Continua a cuidar de nós, a abrir o nosso coração, a nos dar entendimento para a tua palavra. Prepara também o nosso coração para o momento que teremos de culto. Dá-nos um coração inclinado a ouvir a tua palavra. Dá-nos uma disposição correta na prestação desse culto. E nós também te agradecemos pelo alimento que o Senhor nos dará agora. É no nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém.